Lira dos Sentidos, segundo o livro do autor, foi lançado após 8 anos de silêncio e aprendizado. Fui testemunha ocular da evolução estilística de Carlos Henrique Costa. Acompanhei de perto o nascimento e, eventualmente, a morte da maioria dos textos que compuseram essa obra. Não por acaso, portanto, assinei o prefácio do livro e celebrei o talento e o esforço de um artista que encontrou sua voz e alcançou, enfim, a maturidade poética. Como bem observou Tamus Cardoso, Carlos possui o sentido da tradição. Sentido, aliás, é uma palavra cara ao poeta e determinante para a compreensão desse livro. Quanto à primeira parte do título, ela remete a alguns clássicos da poesia brasileira. Lira dos 20 anos, de 1853, de Álvares de Azevedo. Lira dos 50 anos, de 1940, de Manuel Bandeira. E Lira Paulistana, de 1946, de Mário de Andrade. Vale lembrar que em 2002, Geraldo Carneiro, poeta bandeiriano de carteirinha, também lançou a sua Lira dos 50 anos. Lira dos Sentidos, no entanto, é um sintagma em que, ao contrário dos títulos de seus ilustres predecessores, não há uma referência concreta a uma efeméride de aniversário ou a um determinado lugar. Nele importam, sobretudo, os sentidos. Porém, refiro-me não somente ao processo interno de recepção sensorial, representado pelos 5 sentidos, mas também a tudo aquilo que é percebido, compreendido, apreciado ou julgado, sob a perspectiva dos sentimentos, lembrando-se que o vocábulo em questão pode indicar também direção, significado ou propósito. Tamanha riqueza semântica pode ser encontrada em profusão nesse livro. Por esse motivo, Carlos dividiu com sabedoria esta obra em 4 partes, expressivamente intituladas Tempo Subterrâneo, Feixe de Espelhos, Semanário e 4 Ensaios de Amor. Se em Tempo Desejo, como já se disse, houve a predominância de Eros, em Lira dos Sentidos o autor ampliou significativamente o seu repertório em termos quantitativos, temáticos e qualitativos. Dos 44 poemas do livro de estreia, passou-se para 77 textos, distribuídos pelas 4 sessões, sendo 34 poemas na primeira, 32 na segunda, 7 na terceira e 4 na quarta. Dos 34 poemas da sessão inicial, 1/3 gira em torno de um único tópico, a morte. Nesse percurso de Eros a Thanatos, Carlos Henrique buscou reforço na poesia de Ferreira Goulart, cujos versos serviram de epígrafe de inspiração para a sessão Tempo Subterrâneo. Cito agora os versos de Goulart. Os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos. Mas e os vivos? Como eles veem seus mortos? No primeiro poema do livro, um soneto todo ele escrito em versos bárbaros, sugestivamente intitulado A Velhice da Morte, o poeta fala sobre a doença e a perda do pai. Cito: apenas eu o via, não no intensivo tratamento, mas novamente num homem jovem, forte, firme e lúcido, fora do tempo subterrâneo, estranho, espectador. Fechante. Ou seja, o poeta vê aquilo que acredita e nos traduz em palavras. Quando cria o poeta materializa o sonho. Com seus olhos de ver além e aquém, ele consegue enxergar por debaixo da realidade. Nessas horas, o poeta alcança o tempo subterrâneo, dimensão onde vivem os mortos, esses estranhos espectadores do mundo, por meio dos olhos dos vivos. Poeta de poetas, como já se disse, Carlos dialoga com seus mestres, embora sem manter uma postura de submissão ou de enfrentamento. O saldo é bastante positivo, por exemplo, num poema como O Cemitério Cumpre Seu Ofício, um impecável soneto escrito em dodecassílabos, dedicado ao saudoso poeta Ivan Junqueira, que por sinal assinou a contracapa de Lira dos Sentidos, tendo sido este o seu último texto crítico. Aos poucos, o tema da morte é substituído na segunda seção da obra pelo tópico da metapoesia, a qual constitui o núcleo mais forte do livro, a meu ver. Cito como exemplo os poemas Insônia, Segredo, Meu Poema, Um Poema, Publicação, Epitáfio Poético, Este Poema, O Inédito Crime e Prece Urbana Poesia, o qual direi neste momento, cito: escreve o meu olhar na paisagem, poesia, pois meus olhos tropeçam toda hora no aéreo concreto dos andares. Por isso, necessito de tua mão destra, douta, e estou vivo, assumindo no rosto o céu restante, o redentor compasso de quase não ter pressa. Fecha aspas. Poeta lírico desde sempre, e por falar em lirismo, se vivo estivesse, Vinícius de Moraes estaria completando hoje
111 anos. Nada por acaso. Repito, poeta lírico desde sempre, Carlos Henrique Costa é um observador sagaz do humano em suas inúmeras variáveis. Na terceira sessão, Feixe de Espelhos, mergulha na vida cotidiana e dela extrai a matéria-prima para a criação de dezenas de epigramas originais, flexivos e irônicos, honrando desse modo uma tradição que em língua portuguesa remonta ao menos a Gregório de Matos e a Bocage, e que posteriormente entre nós já foi cultivada por nomes como Emílio de Menezes, Manuel Bandeira, Levo Ivo, Milor Fernandes e o já citadíssimo Mário Quintana. Há epigramas para todos os gostos, desde os filosóficos, passando pelos satíricos clássicos, sociais, eróticos, musicais e, evidentemente, literários. Direi agora integralmente apenas um, o interessantíssimo das publicações. Cito: há mais livros publicados do que escritos. A gente sempre retoma isso nas nossas conversas. O semanário, penúltima sessão da obra, contém apenas 7 poemas. 7 poemas, sendo um para cada dia da semana. O objetivo do poeta foi de retratar as peculiaridades de cada dia do que foi bem sucedido. Não por acaso, todos os 7 poemas têm como metro a redondilha maior, uma referência à quantidade de dias da semana. E a soma total dos versos de cada poema resulta sempre num número múltiplo de 4, progressivamente. Assim, o primeiro poema tem um total de 8 versos e o sétimo 32. Prova de que a poesia também se alimenta de obsessões. Guerra dos Sentidos se encerra com uma sessão espirituosamente intitulada 4 Ensaios de Amor. Como se o poeta quisesse teorizar sobre o tema, o que de resto, felizmente, não chega a ocorrer. São 4 sonetos construídos de acordo com a melhor tradição da lírica amorosa, sendo os 2 primeiros rigorosamente rimados de método dodecassilado. O último poema do volume é um belo soneto em versos brancos, com métrica flutuante entre 19 e 22 sílabas, algo surpreendente para os padrões atuais que merece ser louvado.